Desejo uma ótima palestra a todos. O palestrante, para quem ainda não conhece, né? O Felipe já foi nosso apoiador aí numa outra palestra. Ele atua na automação, na indústria 4.0, é engenheiro eletricista e vai estar compartilhando, né, conosco mais essa noite aí, esse seu conhecimento, sua experiência. Muito obrigado, Felipe, pela tua participação, por aceitar esse convite de vir voluntariamente trazer um pouco da tua experiência, do teu conhecimento nesse âmbito. Então, só um recadinho para os alunos, né? Então, a gente, no final da apresentação, vai ter o QR Code com a lista de presença. Tá? Infelizmente, o chat vai continuar... Ah, tá, desculpa, não estou conseguindo escutar aqui. Não sei se estão me escutando. Oi. Tô te ouvindo sim, Felipe. Vou trocar o fone aqui. Tá. Então, só estava avisando, né, o pessoal aí, o chat ele vai ficar desabilitado, mas aí no final a gente faz a chamada ali pelo QR Code. Se alguém não conseguir, me avisa, me manda uma mensagem aí que a gente dá um jeito. Então, obrigado aí, Felipe, e a palavra é sua. Alô, alô? Estou ouvindo bem. Meu fone deu problema aqui. Consegue me escutar bem? Acho que o fone aqui ele tá dando mau contato. Eu vou falar pelo microfone do computador mesmo. Tá, estou ouvindo bem, sim. Ah, tá, ok. Tá, vou funcionar. Não sei se você fez a introdução, né? Eu acabei me batendo aqui um pouco com o microfone. Ah, tá. Mas... Não, só estava te apresentando mesmo e falando do evento. Desculpe, pessoal, acabou dando um probleminha aqui no microfone. Então, eu vou apresentar aqui a tela. Bom, me apresentar primeiramente, né? Então, me chamo Felipe Baltazar, sou engenheiro eletricista pela UTFPR, tenho fiz intercâmbio também na França, fiz o BAC 4, engenharia elétrica no INSA Lyon, tenho pós-graduação em Lean Manufacturing, em 2015 na UTFPR também, e tenho pós em desenvolvimento gerencial na FAI em 2019. Recentemente, em 2020, fiz certificação PMP, que é sobre gestão de projetos, pelo PMI. E aí minhas funções, de forma geral, comecei um pouco antes disso, mas aqui de forma resumida, entrei na engenharia de manufatura na Renault em 2012. Em 2016, assumi a coordenação de engenharia de manufatura na Renault. Em 2019, fui para a Electrolux, na coordenação de manufatura. Fiquei até 2020. E atualmente estou na coordenação de engenharia de manufatura na Lear Corporation. E a proposta é a gente fazer uma visão geral da indústria 4.0. Vou passar um pouco do histórico das transformações industriais de forma, espero, um pouco rápida, mas também a ideia é passar uma visão geral. Começando lá atrás, no histórico das revoluções industriais, a gente tem a questão da produção artesanal manual. E ali naquele momento, o conhecimento, a grande realidade, o conhecimento era passado de geração para geração, então não existia formas, né, dessa gestão. Aí na sequência nós vamos fazendo as evoluções da indústria, né, até chegar na indústria 4.0.
Então, a indústria artesanal, nós havíamos aí a habilidade manual, conhecimento passado de pai para filho, né? E era um produto único, então era difícil o artesão que fizesse mais de uma especialidade. Então ele era ele era da parte de metalurgia, vamos dizer assim, a parte de madeireira, né? Então eles era especialista naquele ofício. E pelo conhecimento passar de pai para filho ou entre os aprendizes, era difícil você escalar isso em produção industrial. Então, mas foi o começo de toda uma revolução. E na sequência, nós tivemos a primeira revolução industrial, que tivemos aí o que impulsionou muito essa característica foi a questão do uso do carvão como fonte de energia. Então, a partir daquele momento, deixou de usar a força do homem para movimentar, porque já estavam começando a fazer alguns mecanismos relacionados a homem manipulando a máquina, mas aí deixou de usar o homem e passou a usar o carvão, né? E aí surgiu alguns adventos aí, como a máquina a vapor, né, a criação da locomotiva, e aí isso era muito forte na indústria têxtil, né? E aí acabou também a questão do aço, né? Ali a gente teve aí o ferro ainda, né? Na indústria aplicação foi início da indústria siderúrgica. E aí eu tenho um vídeo que eu encontrei, que eu vou compartilhar com vocês. Ver se vai abrir aqui. Que é como é um vídeo que eu consegui encontrar de forma bem, não foi tão simples encontrar esse vídeo, mas ele mostra uma fábrica que existe na Inglaterra, ainda hoje é um museu, e ela funciona ainda até hoje, movida. Então tem aí a parte do carvão que é colocado no forno, né? E aí isso vai gerar o vapor. Então vai para a máquina a vapor, começa a girar uma turbina, né? Então vai girar a turbina. Aí tem então todo o mecanismo, imagine todas umas 100 máquinas, 200 máquinas ligadas por mecanismos até a indústria aí para fazer a indústria têxtil. Então um vídeo bem interessante. Depois eu vou compartilhar o link com vocês. Não vou deixar passar aqui porque é realmente só para mostrar um vídeo geral do funcionamento. Então, imaginem que nesse momento, né, nessa indústria, se quebrasse qualquer peça aí, qualquer motor, era difícil você fazer todo o reparo. E é todo um escalonamento, né, de informação. Então a gente precisou também continuar evoluindo, tá? Mas vamos continuar na primeira revolução industrial. Deixa eu voltar aqui. Então, começou aí a questão de substituir o homem por máquina. Na sequência, nós tivemos agora sim a indústria 2.0, vamos chamar assim, que foi agora e começou a inserir a questão do uso da eletricidade. Naquele momento eu falei da siderurgia, que ela saiu do ferro, né? Aí começamos a ter o uso do aço, então começou a dar mais robustez aos equipamentos e iniciamos aí a produção em massa, né? Também teve a utilização do petróleo e a construção de ferrovias e navios a vapor, de forma geral. E aí tivemos o início, né, com o Taylorismo, fazendo as divisões do trabalho em tarefas específicas. Começamos a aumentar a produtividade, né? E só que também começamos a ter a administração. Então a gente começou a questão do uso da administração, tá? E aí na sequência a Ford pegou esse conceito, padronizou os produtos, fez uma produção em grande escala. Eu vou passar na sequência. Então o Taylor, o que ele identificou? Ele identificou que se ele conseguisse identificar as atividades, né, e ele deixar os operadores especialistas num pedaço de uma atividade, ele conseguiria dividir esse trabalho em demais operadores. E aquele conhecimento que naquele momento lá atrás ele era mais específico e abrangente,
aqui ele passou a ser bem específico, de um pedaço de um todo. Então, o todo, quem conhecia era o gerente da fábrica. E os operadores conheciam a parte específica. E aí começou aqui também a questão, e hoje, até hoje, é usado na indústria a questão do tempos e movimentos. Então, hoje, quando a gente vai fazer um balanceamento numa área industrial, a gente vem desde esse momento utilizando esses tempos e movimentos lá que foi iniciado por Taylor. E aí o princípio da administração, que nem foi comentado, ele introduziu isso, então a questão de planejamento, né, princípio da preparação dos trabalhadores, era preciso, por exemplo, selecionar os operadores segundo suas aptidões. Então, ele além de dividir, ele selecionava os operadores certos para cada atividade. Começava a questão de controle, né, o controle de jornadas dos operadores. Né, e aí veio uma revolução além do Taylor, que foi a inserção de uma linha de montagem. Então, a grande diferença do Taylor para o Ford é que o Ford maximizou a produção, deixando cada atividade separada, né? E Ford veio e fez essa separação, só que em uma linha de montagem. Então, ele começou a ter a introdução desta linha de montagem, tá? E também existe uma particularidade do Ford. Ele, além de fazer essa questão da linha de produção, ele entendeu que naquele momento ele precisava ter toda a cadeia de produção ser dele. Então, desde a extração da borracha, da extração do ferro, até a saída do carro. Então, ele fez uma verticalização de produção. E aí tem uma frase famosa dele, que é: qualquer cliente pode ter um carro, né? Pode ter, vou até ler, desculpa, que eu acabei engasgando. Qualquer cliente posso comprar um carro de qualquer cor que quiser, desde que seja preto. Mas isso aqui é uma frase de impacto, mas é uma certa lenda, tá? Porque ele, naquele momento, naquele ano, então eu vou tirar um paradigma aqui, ele fazia sim carros de outras cores. Porém, o que aconteceu para que ele transformasse todos esses carros aí que vocês estão vendo de diferentes cores, ele transformou isso em preto porque o volume era tão grande para que ele conseguisse fazer o controle. Foi a próxima revolução que a Toyota entrou. Para que ele fizesse o controle dos estoques, ficava inviável ele manter. Então ele acabou, sim, em um momento indo para a cor que mais vendia, que era o preto. E aqui uma curiosidade, como eu falei, a verticalização de produtos, né, do Ford. Então ele tem uma cidade no Brasil chamada Fordlândia, onde ele iniciou a ideia da extração do látex. Então a ideia ele extraiu o látex, né, lá nessa cidade. Porém, com o passar do tempo veio um desenvolvimento. Logo na sequência, essa cidade acabou nem sendo tão povoada, vamos dizer assim. Acabou sendo uma iniciativa fracassada, porque veio uma solução mais fácil, uma substituto para borracha. Então acabou sendo abolido, mas então para se ter uma ideia de como que ele ia nessas questões aí da verticalização de produção. E aí chegou a terceira revolução industrial, que aumentou aí um pouco o patamar, começou a introduzir alguns conceitos tecnológicos na indústria, né? Por exemplo, robótica, né? Que está falando de genética também, que é um pouco da abrangência da indústria 3.0, vamos dizer assim, telecomunicações, eletrônica, transporte, infraestrutura. E aí veio o toyotismo. Então, o toyotismo identificou que, por características, principalmente lá no Japão, ele fez um benchmarking naquele momento, lá atrás, viajaram para os Estados Unidos, entendendo como que era a linha de produção do Ford, não só Ford, quanto as outras montadoras também, mas o que mais eles pegaram como exemplo foi Ford. E aí eles trouxeram alguns conceitos que pós-guerra ainda foi maximizado,
que é basicamente que quando eles foram nos Estados Unidos, eles tiveram uma experiência não somente da indústria, quanto do modo de vida dos Estados Unidos. E lá eles identificaram o mercado comum, e eles viram, e é um mercado um pouco diferente dos Estados Unidos, do Japão, onde havia o repositor, a figura do repositor. Então nunca ficava um produto acabado, né? Nunca deixavam um produto acabar. E aí eles trouxeram aquilo, esse conceito, levaram e criaram a técnica do Kanban, baseado um pouco na questão do abastecedor. O Kanban nada mais é do que eu faço um nível de produção, e aí de forma simples eles buscaram fazer isso, faz um nível ruim, um nível vermelho, um nível amarelo e um nível verde, e com isso eles vão controlando o estoque. E também tem uma peculiaridade também no Japão, que eles não tinham como manter o estoque gigantesco, que era o que acontecia com a Ford. Então, eles, por ter uma área mais reduzida no Japão, eles precisavam fazer a entrega conforme a demanda do cliente. E nisso, também surgiu o conceito do just-in-time, alinhado com o Kanban, foi uma dos impulsionadores da Toyota. Mas ela também começou, ela foi uma das pioneiras a integrar a questão de robótica dentro do processo produtivo, principalmente para as tarefas repetitivas. Então, de forma geral, né, aqui uma tabela comparativa, mas eu vou destacar simplesmente aqui do Taylor para o Fordismo, a diferença principal fala da produção em massa, porém o outro fala já na produção em massa com esteiras, e a Toyota, conforme essa mix de produção, eles começaram a fazer uma produção em lote, conforme um just-in-time aí, alinhado com a demanda do cliente. E aí, com isso, você tem aí o grande, que todo mundo conhece, a redução de estoque aí da Toyota frente à demanda. E aí, entrando agora na indústria 4.0, então a gente passou por todo esse histórico, e aí a gente começa a vivenciar. Então, para quem está na indústria, já começa a ter alguns conceitos entrando. Então, assim como eu também estou recebendo sempre essas informações, a gente vai sempre evoluindo, né? Então, o termo é novo, esse termo da indústria 4.0, ela surgiu na Alemanha. Então, tem uma feira famosa de inovação, que é a Feira de Hannover. Então, lá em 2011, a Alemanha, ela começou a ter ela queria melhorar a parte financeira da indústria local dela. E para que isso fosse eficiente, ela precisava que a sua indústria fosse eficiente. Então, ela começou a cunhar alguns conceitos, e esse conceito foi cunhado lá, que é o termo Indústria 4.0, trazendo algumas ideias para a questão de aumento de produtividade, gestão e diversas áreas dentro da indústria. E a indústria 4.0, lembra que lá quando eu coloquei na 3.0 também começou a surgir a telecomunicação. Naquele momento, ainda a telecomunicação era mais lenta. E a gente percebe hoje na indústria, tudo está muito mais rápido. Então, a tecnologia 5G hoje ainda não está 100% inserida, mas quando ela estiver inserida, ela vai maximizar ainda mais a troca de informações. Então, aqui, por exemplo, nós estamos falando aqui dentro da indústria 4.0 de robôs, simulação, integração de sistemas, internet das coisas, segurança cibernética, nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada, big data. Então, tudo isso precisa, na sequência, ter uma rede que funcionaria de forma mais rápida. Imagine um processo onde eu tenho uma confecção de uma peça, então eu já mando do meu computador, mando direto para a nuvem, que manda direto para a impressora 3D. Eu tenho meu software que eu faço uma simulação de uma trajetória de robô no meu computador. Eu dou play do meu computador remotamente lá na outra fábrica em São Paulo. Eu faço o braço do robô se mexer. Então, tudo isso vai começar a ter uma interação muito significativa. E aí eu vou colocar um pouco mais de detalhe, alguns exemplos aí do que eu passei aí ao longo do tempo. Não todos os exemplos, mas de forma abrangente aí para que a gente possa discutir aí
alguns itens. E aí a gente entra nos robôs colaborativos, robôs inteligentes, robôs autônomos. Então, isso é a questão da gente integrar isso ao sistema, né? A gente consegue ganhar maior eficiência. Hoje, alguns de vocês provavelmente vão estar envolvidos aí em projetos de robôs colaborativos, e eles podem atuar em paralelo ao operador, conjunto com o operador. Tem algumas normas a serem seguidas. Também aumenta a oportunidade de inserção. Em alguns momentos, nós temos, dentro de um processo, a gente não consegue automatizar de forma 100%, então você ter um robô assistente, em algum momento faz sentido. Qual que é a dificuldade atual que todo mundo, se vocês estiverem passando por isso na indústria? A viabilidade financeira, tá? Então, falar um pouco de robô colaborativo, a gente vai ter que buscar a questão de viabilidade. As empresas estão impulsionando a inovação. Então, muitas vezes, né, eu vou falar um termo aqui, payback, então, retorno do investimento, em alguns momentos, para itens de inovação, esse retorno do investimento, ele é mais reduzido, você tem um tempo maior para se pagar esse investimento. Algumas empresas fazem algum incentivo nesse sentido. Mas é um bom estudo, então a gente tem que, quando a gente for propor alguma solução nesse sentido, a gente tem que buscar o que realmente é o ganho. Eu vou conseguir reduzir mão de obra, eu vou conseguir reduzir sucata, scrap. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar qualidade fazendo uma solução disso, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui abaixo, não relacionado, um pouco relacionado a robô, não relacionado aí, e autônomo também, que é a parte de AGVs, tá? Então, aqui tem um robô que eu participei juntamente de um projeto, que é basicamente a colocação do vidro do para-brisa num carro. Então, o carro, imagine que antigamente você tinha 2 operadores para fazer a operação da colocação do vidro no carro. A partir do momento que a gente identificou que esse processo, olhando como bem de forma simples, por isso que eu comento da questão do payback, olhando de forma simples, nós tínhamos 2 operadores. Mas, olhando de um pouco mais abrangente, nós tínhamos lá atrás, no estoque dos vidros, nós tínhamos um operador que separava. Depois nós tínhamos um operador que transportava o vidro até a linha. E na linha nós tínhamos 2 operadores que separavam uma outra esteira. Então, esse projeto não simplesmente ganhou 2 operadores, ele ganhou mais, em torno de 4 operadores aí por turno. Claro que foi o sistema de automação. Então, quando a gente fala em automação, a gente tem que buscar a questão do sistema da integração, a integração como um todo. E aí, você consegue viabilizar um projeto desse. Tá? Então, não é simples, né? Precisa ter todo uma mindset aí da indústria, dos diretores relacionado, mas é possível. E aqui um vídeo que eu peguei do momento da colocação. Esse aqui a gente estava avaliando um detalhe aí do processo, mas basicamente esse é um processo de automação. O que acontece aqui? Esse sistema estaria inserido na indústria 4.0? Todos os dados aqui não foi evoluído, mas como que a gente poderia inserir ainda mais esse sistema? Poderíamos ter avisos aqui com a manutenção, colocar esse robô na rede, com a informação de falha em falha, avisa a manutenção, registra o dado na nuvem, quando ele faz a colocação aí do vidro, para que ele coloque esse vidro, ele tem uma câmera que mede a geometria da carroceria do carro. Então você consegue ter um big data de como que está a geometria do carro. Naquele momento não estava construído, mas é possível aí você expandir. Aqui um pouco mais às vezes eu coloquei aqui nesse contexto, mas às vezes a gente começa a pensar em automações grandes, automações maiores, mas aí a gente também às vezes tem que pensar no básico, tá? E aqui aqui foi colocado um sistema que poderia ser bem complexo,
mas o sistema foi mais simples, que custou menos aí de um processo de automação, que aí nesse sistema aqui está sendo colocado um carrinho. Esse carrinho tem as peças que são para a utilização daquele carro específico ali, e ele vai fazer a inserção desse carrinho no meio, entre os dois carros. Então, só que muito de uma forma mais rápida. Como que a gente também poderia colocar isso na indústria 4.0? Né? Nesse caso, esse equipamento estava interligado ao sistema de manutenção, então ele gera dados de parada, então você tem um Big Data aqui relacionado. Então você poderia, por exemplo, colocar mais registros de falha, colocar esses comandos de forma remota. E aqui um outro sistema, já inserindo um pouco a questão do veículo autônomo, AGV, tá? Então, o transporte de peça utilizando AGVs para o fluxo. Então, naquele momento foi implantado aí o transporte de peças de uma área de logística, chamada de kitting, onde faz a separação das peças, envia essas peças na linha, e aí há a inserção da peça, do carrinho, na linha também de forma automática. Então você tem aí o ganho da eficiência dos operadores, você tem esse transporte que antes era feito por uma pessoa, né, um rebocador. Então você melhora a questão também da segurança, né, que antes também você tinha muitas rebocadores nesses corredores estreitos aqui, então você tinha um risco. E com isso aqui você consegue ser bem mais eficiente, né? A gente consegue ter um ganho aí de mão de obra. Bom, aí aqui esse aqui, deixa eu pular. Aí entramos na questão da simulação. Tá? Na simulação, hoje em dia, a parte de softwares, a gente consegue ter aqueles AGVs lá, por exemplo, naquele momento. Para a gente fazer aquilo, foi feito simulações de tempos. Então, existem softwares que a gente consegue colocar rota. Então, você consegue colocar rota. Você consegue, alguns softwares aí, você consegue fazer a gestão de uma fábrica. Então, você simula a fábrica, que nem está nesse software específico aqui. Então, tem toda uma fábrica que está toda simulada. Você consegue adequar a questão de ergonomia. Então, também é uma das preocupações que dentro da indústria pode melhorar a questão de eficiência também. Você melhora a condição do posto de trabalho, e esses softwares de simulação você consegue identificar isso antes mesmo de construir a fábrica. Então imagine que se eu estivesse fazendo uma fábrica de avião, que nem está nessa foto, eu poderia ter feito todo o design, chamado ali o futuro gestor da manufatura, para conhecer a fábrica dele. Eu poderia começar a apresentar essas fábricas para os primeiros operadores que forem trazidos aí para fazer parte do time. Eu poderia também fazer essa simulação para os fornecedores dos equipamentos, mostrando que o equipamento dele estaria inserido em tal área. Então, isso ajuda muito na questão de ganho de tempo aí na elaboração de projetos. E aí, indo um pouco na questão ainda da 4.0, nós podemos também inserir. Imagine que essa fábrica, hoje é mais difícil, isso ainda não está 100%, mas já está tendendo a acontecer, que é a simulação, chama de, se eu não me engano, Twins, Software Twins, uma coisa assim. Imagine que é gêmeo, você deixar a simulação gêmeo da planta que você tem. Então, imagine que eu posso visualizar minha planta rodando, e eu abro ela aqui na simulação, mas essa simulação já não é mais uma simulação. Ela é o real. Ela está me mostrando o real que está acontecendo. Como se fosse uma espécie de supervisório, mas que eu posso também fazer o input da informação falando mude a rota. E aí, dentro do IoT, que a gente vai seguir falando na sequência, ela receberia a informação e faria uma mudança de rota. Que eu não tenho exemplo, né? Foi mais falado para vocês. E aí, que nem eu comentei, é a integração dos sistemas. Então, hoje nós temos o SAP que está integrando muitas indústrias. Nós temos diversos sistemas que funcionam em paralelo normalmente. Então, em cada indústria, com certeza vocês vão ver, eu passei por algumas,
você tem o plano de ação, né, de resolução de uma tarefa, ela está em algumas listas de atividades, não está centralizada, você não tem o controle total da indústria por um sistema integrador ainda. Então, esse processo ele está em grande evolução, e aí acredito, ó, que nem, por exemplo, que eu comentei lá no começo, você está projetando no teu escritório, ou no teu celular, manda imprimir a peça para impressora 3D. Você está pegando teu celular, consultando na nuvem a produção, como que foi meu volume de produção, como que está meu resultado de qualidade, como que está minha geração de energia. Eu estou com energia baixa na eólica aqui. Como que estão minhas máquinas? As minhas máquinas estão funcionando, então você consegue, com certeza, isso já estamos, né? Muitas das indústrias estamos trabalhando nessa integração, mas isso ainda é uma grande evolução ainda que nós todos vamos estar vivenciando. Aí depois, no final, vocês podem me falar se alguma das indústrias de vocês já tem esse sistema totalmente integrado, tá? E se estão trabalhando nisso, tá? Eu já passei por algumas que estamos trabalhando, tá? Com certeza nós estamos trabalhando para estar com o sistema, com todo esse sistema integrado. E aí tem a internet das coisas, que também ela fica na parte industrial, mas também está vindo aí para a parte residencial. Então, acredito que muitos de vocês já têm aquela Alexa, né, que você manda um comando, aquele Google Home, você manda um comando, ele acende a tua luz, ele liga a tua TV, ele muda de canal, ele mede a temperatura da tua casa, você está chegando na tua casa, ele liga o ar-condicionado de forma antecipada. Então, para quem gosta disso, são soluções não tão caras, né, que acabam sendo viáveis, para a gente ter em casa e começar a ter isso, né, também começar a vivenciar isso na nossa própria vida. Mas dentro da indústria, entra naquele conceito que eu comentei, a gente começar a monitorar a máquina, e além disso, não só monitorar ela, a gente de forma remota, mas também começar a ter inputs. Por exemplo, programar uma rota de um robô, e aí, de forma remotamente, ajustar a máquina. Então, ela está dando problema na rota. Vamos supor, não está colando o vidro no lugar certo. Que para quem faz automação, com certeza já pegou muito disso. Agora tá dando uma falha. Aí a pessoa tem que ir lá no terreno, olhar o que está acontecendo. Então, imagine, de forma remota, você vê por uma câmera o que está acontecendo. Então, você está na tua casa, num sábado de produção. Você, de forma remota, olha a câmera, identifica pelos sensores e faz o comando de forma remota. E aqui eu coloquei um exemplo do que foi feito para aqueles AGVs que vocês viram lá no começo. Então, foi desenvolvida uma placa aí com um time aí de pesquisa na época da UTFPR. Então, o pessoal bolsista, eles desenvolveram uma solução de IoT, ainda nesse momento simplesmente com um comando de vinda só. Então, esse comando aqui só recebia a informação do robô, do AGV, do robô, que fica o robô autônomo. Isso ficava armazenado numa banco de dados. A gente conseguia ver como que está o sinal, como que está a rota, onde que está mais dando problema, onde que está travando. E aí, isso aqui era um projeto de pesquisa que na época poderia sim se desenvolver. A AGV muda de rota. Então, poderia chegar nesse nível. A gente entendeu que não fazia sentido e não foi para essa linha. Mas não era naquele momento viável. Mas porque a indústria ali, vocês percebem, então aqui tem o layout, até dá para ver pelo layout. Aqui é um ponto A, um ponto A, um ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. E aqui as rotas. E aí, então, ou seja, cada rota é uma linha. Então, roxinho, verde, azulzinho e o azul escuro. Então, não fazia sentido o AGV ser compartilhado com outra linha naquele momento. Eram AGVs específicos. Então, seria inviável fazer essa... Então, às vezes, também tem que pensar na viabilidade. Não é só porque estamos falando de fazer comunização. A gente também tem... Nós, todos, engenheiros, trabalhamos para a parte financeira. Então, precisa ser viável economicamente. Não sendo viável, a parte técnica, normalmente os engenheiros mais técnicos vão falar, não, mas eu quero fazer porque é importante e tal. Mas aí a parte de engenharia que vai um pouco para gestão e um pouco de gestão financeira vai falar, olha, entendo, mas não é viável. Então a gente vai
ter que pesquisar outra alternativa. Então, também tem essa questão. E aí eu coloquei também a questão de um projeto de supervisório, onde nós tínhamos aqui 2 fábricas, né? Fábrica 1, Fábrica 2, aqui era um setor de pintura. E aí você conseguia fazer todo o controle das 2 fábricas através de uma central única. Claro que aqui é uma foto mais bonita, mas as telas são essas aqui, que você conseguia ver todo o processo de pintura de um único local. E aqui foi colocar também um sistema que eu vou detalhar um pouco na frente, que é um sistema de chamada ao posto, que a gente chama, que é um exemplo que é utilizado em restaurante, que foi trazido para a indústria. Então, eu vou falar assim das 3 empresas que eu passei aí após a parte de engenharia. Eu trouxe esse sistema para a fábrica. Então, é um sistema aí que, se vocês estiverem trabalhando na empresa de vocês, não tenha, pode ter certeza que é viável, é barato e tem um resultado muito bom. Então, basicamente, é um botão wireless que fica em qualquer lugar, e é um relógio que fica na mão de alguém que tenha que atender. Por exemplo, eu tenho um botão que vou chamar um inspetor de qualidade. Eu tenho um botão que vou chamar o técnico de manutenção. Tem um botão que chama o líder de produção. E assim por diante. Então, isso também ganha tempo. E eu também consigo levar isso para um Big Data, que é e aí depois eu faço a tratativa da informação. E com tudo isso, né, imagine que uma indústria ela começa a ter toda essa inovação, todas essas informações dentro da nuvem, né, todo o seu equipamento ligado ao smartphone. E imagine se um hacker vem e detona e acaba entrando nesse sistema. Então, em 2015, vocês vão lembrar que teve um apagão aí de uma invasão global, e eu participei, na época, a empresa que eu atuava, na Renault, ela foi atacada e teve todos os sistemas caídos. Então, a primeira reação nossa foi saber qual que eram os sistemas críticos, para se dar uma ideia, e a gente fisicamente retirou da rede. Pegou o cabinho da rede e puxou para evitar a degeneração do sistema. E foi basicamente o que salvou naquele momento a produção. Então a gente teve impacto aí de um dia de produção parada. Imagine que mais de 2 milhões de reais um dia de produção. E naquele momento a gente simplesmente tirou algumas máquinas, que foi o que salvou. Se não tivéssemos feito isso, essa ação simples, que é nas máquinas críticas ter feito essa ação de retirar da rede, no mínimo umas 2 semanas aí de fábrica parada. Então seria um prejuízo muito grande. Então é preciso pensar, imagina se todo o teu equipamento estão na rede, estão interligados. Então, por isso também é um conceito da indústria 4.0, a segurança cibernética, tá? E aí todas essas informações começam você quer tratar. Então, como que está a minha manufatura hoje? Eu pego meu celular, entro no meu sistema, no meu ERP, vejo como que está a minha produção. Eu vejo quais são as máquinas que estão trabalhando, estão paradas. Então, você vai começando a ter essas informações. Então, o gerente de fábrica começa a ter essa informação mais fácil. O gerente de engenharia começa a ter informação mais rápida. Então, todas as áreas começam a atuar de forma muito mais sincronizadas. Então, isso é importante também. E aí, nós temos também a manufatura aditiva. Então, imagine você projetar uma peça. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo do que a gente fez recentemente, acabei não colocando aqui, mas a gente está fazendo um projeto de automação de um processo de enfitamento, que é o nome do termo. E para fazer esse processo, a gente precisava adaptar a ferramenta no robô. Então, o fornecedor utilizou a impressora 3D para fazer a peça. E na sequência validada, ele fez uma peça usinada. Então, hoje na indústria que eu atuo, nós temos duas máquinas de impressora 3D. Uma que imprime inclusive aço. Então, você consegue fazer moldes, equipamentos mais robustos, e em alguns momentos esse equipamento não serve para você deixar de forma definitiva, mas você consegue validar o sistema.
E em alguns momentos você consegue também fazer peças produtivas utilizando a impressora 3D. E aí a gente também tem então a gente está falando todo um processo, fiz uma simulação do robô e estou fazendo uma célula robotizada e eu quero entender se está funcionando. Então a gente vem na realidade aumentada, realidade virtual, e a gente começa a ter a visão antes mesmo de eu fazer o sistema. Então eu posso fazer isso até pelo celular. Então vou pegar um exemplo aqui, que isso aqui é um exemplo real. Deixa eu ver se eu consigo dar play aqui. Isso aqui é uma célula robotizada que a gente está em desenvolvimento, está ainda em fase de estudo. Aí eu na minha casa, aqui no sofá de casa, eu vou olhar como que ficou o projeto. Então aí eu consigo ter acesso, né? Eu verifico aí o robô, consigo ver a ferramenta, aí é uma ideia, um conceito, né? Então já começa a ficar muito mais fácil a visualização da solução. Então isso aqui é uma realidade aumentada, não é uma realidade virtual, nesse caso específico. Já uma realidade virtual, eu posso bolar um treinamento e aí eu tenho a imersão completa. Então, com aquele óculos, eu tenho uma imersão na solução e consigo fazer a simulação da operação. E aí nós temos também a questão da Big Data. Né? O Big Data, ele, com tanta informação, tudo conectado, a gente precisa começar a ter softwares, análise de dados, para conseguir entender como que isso tudo se comporta e fazer os cruzamentos adequados. Então, isso também já é um conceito novo. Então, para você ter, então vou pegar um exemplo aqui do que foi feito também. Então, aqui tem um exemplo aqui de uma planta, de um carro, onde eu tinha que fazer a parte de fixação, que é a parte de torque. Então, aqui você tinha o torque, que era uma parafusadeira que faz o torque. E essa parafusadeira, ela hoje, antes, ela não era conectada à rede. Agora ela passa a ser conectada a uma rede, um sistema que você consegue fazer relatórios, né? E com isso você começa a aumentar a tua rastreabilidade de falhas, você consegue melhorar o teu nível de torque. Esse aqui é um exemplo. Aquele outro exemplo que eu comentei, das chamadas ao posto, que é botoeiras, espalhadas no processo, que, por exemplo, está aqui no posto de trabalho, aperta o botão, chama uma pessoa que é o nesse caso aqui um retrabalhador que faz retrabalho, verifica que chegou para ele a mensagem, ele vai no posto e essa informação também pode estar na rede, e aí eu posso saber quantas vezes foi chamado ao posto, qual foi chamado o EHS, por exemplo, o pessoal técnico de segurança do trabalho, foi chamado a engenharia, foi chamado a qualidade, foi chamado a liderança, e por aí vai, você consegue ter a rastreabilidade, você consegue trabalhar com a informação e diminuir o porquê de tanta incidência naquele posto específico. Bom, pessoal, de forma geral, era isso que eu me comprometi a falar com vocês. Que foi 40 minutos, né? Deixa eu voltar para a reunião aqui, para ver se tem perguntas. Obrigado, Felipe, pela apresentação. Pessoal, eu vou abrir então. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar, pode ficar à vontade, só tem que ser pelo chat, tá? Chat, deixa eu olhar o chat. Desculpa, pelo chat não, pelo microfone. O chat está desabilitado. Eu achei bem interessante esse histórico que você mostrou, Felipe, e também essa importância, né, que essa indústria 4.0 tem hoje, né? Então, acho que essas empresas que estão no mercado aí competindo, sem entrar nessa era aí, não tem como se manter, né? Tem todo esse mapeamento de dados. Acho que ficou bem legal na tua apresentação aí que você colocou isso, de simulação, né, de integração de sistemas, segurança. Então, é uma área bem importante, né, para o engenheiro. Com certeza, é uma área que
tem ainda muito potencial, sabe? Então, as empresas ainda estão engatinhando. Algumas estão mais à frente do que as outras, né? Mas muitas delas ainda estão inovando ainda, sabe? E eu acredito que isso vai continuar por muito tempo, tá? Né? Pelo menos aí nos próximos 10 anos. Eu comecei a pegar essa indústria 4.0 em 2015. Assim que começou a ter, no caso, imagina, mostrei o histórico, foi em 2010 que surgiu na Alemanha, né? Em 2015, o pessoal estava começando a falar, pelo menos na Renault na época. E aí, na sequência, das outras demais empresas que eu atuei, todas aí já com soluções, com grupo de trabalho e inovação, realmente transformando o processo, tá? Legal. Você passou por várias empresas, né? Acho que ficou bem legal ali que você deu alguns exemplos práticos também. Acho que o Emanuel tem uma pergunta, quer fazer? Pode fazer a pergunta, Emanuel. Não, primeiro queria parabenizar pela palestra aí, bem bacana. E a respeito desses carrinhos ali, autônomos ali, né, os VLA ali, né, ele tem um trilho que ele anda em cima ou ele anda independente mesmo? Ele é feito por sensoriamento? Que tipo de sensor que ele é feito ali? Tá. Bom, tem soluções que eu mostrei, duas soluções, uma simples e uma mais tecnológica, vamos chamar assim. A mais simples, ela é utilizada trilho, tá? Então, só que daí depende do teu processo. Então, se você tem um processo que não vai ter trânsito de pessoas, que a pessoa não vai ter que, vamos dizer assim, a pessoa não vai ficar pulando direto o trilho, ou que você não tem que um fluxo de outro equipamento passando pelo trilho, vamos dizer assim. Aí é possível você utilizar essa solução mais simples, tá? Aí vamos supor, na época saía cada carrinho, não saía R$8.000, eu acho, na época. Claro que é caro para nós no conceito, né, mas acaba sendo viável para muitas empresas. E os AGVs, daí o carro existem hoje diversas soluções, tá? Eu sugiro, pela experiência, eu já participei de alguns projetos AGVs, eu vou no mais simples, tá? Possível, tá? Então, o pessoal vem com as tecnologias mais com GPS, com tecnologia de mapeamento de área, que eles chamam de IGVs, tá? Para soluções industriais, hoje, nesses meios que nós hoje trabalhamos, muitos dos nossos fluxos, eles são simplificados, eles são mais simples. Eles não são um fluxo complexo que nem, por exemplo, uma empresa logística, né? Então, estou falando de processo industrial. Numa empresa tipo a Amazon, aí sim um IGV seria interessante. Mas na nossa, um AGV. O que é o AGV? Ele vai ser guiado por alguma coisa. Nesse caso que eu utilizei ali, que é bom, e acredito que seja muito fácil, é uma fita de magnética. Então, ela é guiado por uma fita magnética. E aí as questões que os gerentes ou diretores vão falar, mas e essa fita, ela se degrada? Sim, mas é fácil trocar, tá? Então você troca de forma rápida, não tem problema nenhum, é coisa rápida. Para instalar é rápido, para você fazer um novo trajeto é rápido, então é muito fácil. Outro sistema que existe é você pintar o piso. Você pinta o piso de preto ou branco por contraste e também funciona. Eu acredito que a fita magnética ela tem uma precisão maior, tá? Mas tem soluções hoje no mercado, em Curitiba até por sinal, que seguem esse tipo de contraste e funciona bem. E aí uma outra solução, que é uma solução bem mais robusta, em termos de guia, é por indução. Então imagine que a empresa vai lá, faz um corte, um rasgo no piso, coloca um indutor de frequência, um indutor de frequência que seja, gerando uma frequência, um cabo, passando no trajeto inteiro, imagine o cabo. Então você teria que rasgar o piso, colocar um cabo, e aí o AGV estaria em cima para seguir essa frequência do cabo. Onde que é aplicado isso? Quando você tem, por exemplo, uma linha de montagem que nem o carro inteiro vai passar por AGV, e aí eu preciso ter uma robustez maior. Aí, nesse momento, pode sim ser utilizado uma... Então, por exemplo, a Volvo utiliza assim, lá no caminhões, não aqui na Curitiba, né, mas na Volvo que eu já vi
ela utiliza por radiofrequência. Mas, por exemplo, a mesma Renault e a Nissan, que eu já vi também, eles hoje, mesmo para essa aplicação mais complexas, eles optaram por fazer com a fita magnética, tá? Não sei se respondi a pergunta aí. Com licença, Felipe? Tô escutando. Pode falar. Então, na Renault, ainda tem um ou outro ponto que eles usam por trilho também, né? Sim. Mas o mais mesmo. Eu até. Você falou por contraste, eu até estava pensando, até perguntar se era por contraste ou magnético. Porque ela fica. Como se fosse branca, né? Eu acho que agora pintaram, né? Na época que eu tava lá, era a própria fita preta mesmo que estava no passado. Uhum. Não sei se. Que Acho que agora fizeram um 5S lá e pintaram, né? eu Mas acho assim, que. mas para você, acho que você trabalha lá pelo jeito? Sim, sim. Mas para você entender assim o porquê que foi feito diferente, tá? Na época lá o RGV e o AGV. Então o RGV era para locais de trajeto curto. Então um trajeto curto com menos RGVs você vencia. Trajeto longo onde tinha muito cruzamento, aí você não tinha como fazer o cruzamento de fluxo com RGV, tá? Aí você teria que fazer cancelas, fazer soluções um pouco diferentes. E aí não funcionaria. Não sei se você já viu lá a área de SUCESS, que fala a parte Sim, sim. de motores ali, sabe o motor? Não Aham. sei se é na CVP lá. Então, lá no motor tem o berço do motor. Lá foi usado um RGV e Isso, AGV ao mesmo tempo. Uhum. Porque daí mas daí precisou, você vai ver que tem um AGV no meio de tudo para fazer o cruzamento de um sistema para o outro. Para fazer o translado de um sistema para outro, né? Não sei se você lembra disso, mas tem isso lá. É. Então, mas são soluções. E aí, por que a gente conseguiu fazer aquilo na época? Porque a gente tinha um AGV sobrando, então acabou ficando viável, tá? Fazer aquele translado, porque senão seria, imaginem, aquele AGV custou R$80.000 só para fazer o Pois translado. é. Mas naquele momento era viável. Foi viável porque nós tínhamos aquele equipamento, tá? Exatamente. Eu trabalhei por 3 anos na área de processos lá. Ah, legal. Fazia o processo da CVP mesmo, né? E estava ajudando a implementar a parte da Oroch lá onde era os da Nissan, porque a Nissan não é Seguro. mais produzido aqui, né? Não. Daí foi passado para lá, né? O 109, que é o Oroch, e eu tava ajudando na montagem da linha lá. Legal. É bem interessante essa parte, né? Eu acho bem interessante. Oi, gostei muito da apresentação aí, parabéns. Obrigadão. Hoje a gente tem mais um minutinho. Se alguém tiver alguma outra questão aí, quiser colocar para o Felipe. Só parabenizar mesmo, professor, pela palestra Felipe, do Felipe. Parabéns, hein, Felipe? Muito bacana. Felipe, Opa. Felipe, qual a tua opinião aí sobre IoT versus o que nós temos hoje na indústria, né? Eu acho que a popularização aí da internet das coisas, né? Ela vai replicar para a indústria, né? Porque hoje acontecia o inverso, né? Acontecia tudo que era inovação existia na indústria e depois ia para as residências, né? O pessoal aproveitava os controladores lá, essa parte mais de controle e nasceu o IoT. Eu acho que agora, no futuro, tá? Vai ser o contrário, tá? As coisas vão ser criadas em casa, né? Através dos Arduinos da vida aí, toda essa popularização que está tendo com sistemas que dá para a gente levar para a rede, né? Uhum. E agora a indústria que vai começar a se beneficiar disso.
que tu acha dessa minha opinião? Eu vou te falar, eu sou da engenharia de processo, não, eu faço já sempre eu estou do lado das pessoas que querem fazer as coisas de forma rápida, tá? Então, de forma rápida e de forma alinhada aí com que funcione, né, que não dê problema futuramente. E o que você falou, por exemplo, utilização de Arduino, de Raspberry também, né? Existe o Raspberry também que está bem comum. Ele hoje em dia está sendo inserido nas indústrias, tá? Mas ainda tem muita limitação. E aí, se tiver alguém de TI, pode nos ajudar aí, que até o momento aí sempre existe um bloqueio normal das áreas de TI para a questão da utilização de Arduinos e Raspberry, tá? Principalmente se ele precisar acessar a rede para fazer alguma informação, para ele fazer alguma ação. Então, acho que nós vamos ter esse limitante. Eu acredito que vai precisar ser quebrado, tá? Porque hoje em dia as empresas, startups, têm utilizado muito isso. E aí a dificuldade de a gente integrar esse pessoal aí, tem muita solução boa que a gente acaba sendo limitado aí por causa de algum protocolo de rede que não pode aceitar o Raspberry, não pode aceitar o Arduino. Então eu vejo muita solução boa, que hoje, por exemplo, tem um rapaz na indústria que ele fez programação de um exemplo simples, tá? Tem um bebedouro lá na empresa, alguns bebedouros, ele pegou e instalou um Arduino lá, para ver o consumo de água do bebedouro. E aí ele consegue ver pela rede, ele vai lá na rede dele do celular, conecta pelo bebedouro, tem um software, ele vê o consumo. Então, você poderia, uma forma simples, ele podia controlar todas as linhas de produção com esse Arduino. Ia custar R$200, R$300. Ele fez a tela no celular dele, consigo ver. Mas se a gente vai para um protocolo aí de